Olá pessoal, mais um vídeo do canal aqui da playlist Os Estudos Bíblicos. E hoje eu estou contando com a participação especial aqui do Tiago, filho do Billy Marx, irmão do Éder Marx. E hoje a gente vai falar do tema sobre a origem do mal. Espero que você possa acompanhar o estudo aí e aprenda o máximo desse conteúdo, beleza? Tamo junto. Obrigado, irmão Bruno. Obrigado a vocês que estão aí assistindo. Que vocês possam aproveitar cada passo desse estudo bíblico, pois a palavra de Deus fala, né? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E precisamos estudar cada vez mais esse livro, porque só através dele nós vamos conhecer mais e mais da vontade de Deus, né? Que é muito importante para a nossa vida. Muito obrigado. E hoje, com o estudo da origem do mal, né? Para dar início, eu vou fazer uma breve oração para a gente começar. Aí daí você pode recapitular o estudo, beleza? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma oportunidade, Senhor, nos foi dada de compartilhar a sua palavra, Pai. Nos abençoe nesse estudo para que a gente possa ser o máximo objetivo, Pai, para que muitos venham entender a tua palavra. Nos abençoa, nos purifica nesse dia, nesse momento. É isso que eu te peço, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos estudar o estudo lição 3, a origem do mal. Olha como começa. Charles, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde que Charles, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar os pecadores? Com a existência da doença, sofrimento, morte, que dizer a realidade como a violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios, cada dia que passa, esses acontecimentos que acontecem no dia a dia. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia possa responder essa pergunta. Quem é o causador de todos esses males aqui nessa terra? Será que Deus está permitindo isso? Será que Deus não está no controle, perdeu o controle da raça humana? O que é que aconteceu? Vamos estudar sobre isso. É um tema bem especificado, né? Porque Deus criou a gente para viver bem, né? Feliz. Viver bem. Não mal. Agora a gente vai saber quem foi o causador desse mal que está acontecendo no mundo até o dia de hoje, beleza? Para começar, tem a primeira pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? De quantos anjos você acha que é composto o exército de Deus? Será que é de 1, 2, 3? A palavra de Deus vai dizer de quantos são, beleza? Que está lá em Apocalipse 5, versículo 11. 5, versículo 11. Apocalipse 5, versículo 11. Vamos ver aqui, Bruno. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era milhares de milhares, milhões de milhões. Então o verso fala que de quantos anjos é composto o exército de Deus? De milhares e milhares, milhões de milhões. Isso daí a gente não pode calcular, vamos dizer acima de bilhões, né? Porque Deus está sempre renovando, criando, entendeu? Pronto, segunda pergunta. A segunda pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos? Vamos estudar sobre esse Lúcifer, né? Está em Ezequiel 28, versículo 14, 15, 17. Vou ler aqui para vocês. 28, 14, 15 e 17. Diz o seguinte. Tu eras querumim da guarda ungido, e te estabeleci. Permaneceis no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor, lancei-te por terra diante dos reis e pus, para que te contemple. Bom, a gente pode tirar daí que ele era uma pessoa linda, né? Tinha um papel especial lá no céu, era formoso, era lindo, ele fazia várias coisas que os outros não faziam. Mas daí teve um desejo dele que não podia. Aí veio o pecado no coração dele, a iniquidade, que era usurpar o trono de Deus. Além dele cometer a iniquidade, né? Terceira pergunta diz: que outros pecados esse anjo cometeu? Está lá em Isaías 14, do 12 ao 14. Pode ler. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14 também, né? 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O outro queria o lugar de Deus e ser adorado como Deus, semelhante a Ele. Mas isso não foi possível. Verdade. Quarta pergunta. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Está aí em Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Vamos dar uma olhada. 12, né? Apocalipse 12, do 7 a 9. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a grande serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui você está vendo, ele ousou pelejar contra Miguel e seus anjos. Ele ousou pelejar contra a autoridade, olha, a autoridade de Cristo. Entendeu? Minha gente, essa é uma teologia que precisamos estudar e colocar na nossa vida, que nós não estamos lidando com qualquer coisa nesse mundo. Nós estamos lidando com um ser que desde a antiguidade, desde o princípio, tem pelejado contra a autoridade do Altíssimo, de Jesus Cristo. Foi aí o resultado, né? Ele trouxe a terça parte de lá do céu para cá. Os diabinhos, vamos chamar de diabinho, né? Que atenta a gente todos os dias aí, quer fazer com que a gente desvie do caminho certo, que é Cristo Jesus. A quinta pergunta diz o seguinte: que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Qual foi a advertência que ele deu a Adão e Eva no Éden? Essa pergunta nós vamos... Está lá em Gênesis, né? Gênesis 2, 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. E essa pergunta foi respondida no estudo passado. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, beleza? Vamos lá. 2, 15 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ele tinha milhares, né? Eu acho que tinha milhares de árvores ali. E ainda conseguiu pegar aquela. A sexta pergunta, né? Como a gente viu que a Eva pecou, agora vamos saber como foi, né? Como foi a astúcia de Satanás para fazer com que ela pecasse. Que está lá, né? Em Gênesis 3, do 1 ao 5. De 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis
não comereis de toda a árvore do jardim? Foi uma pergunta. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, Certamente morrerá. se vos abrirão os olhos. E como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Gente, E lá contrariou a lei de olha que Satanás falou. não morrerás. Dizendo que Eva, no dia que ela comer, Deus sabe que no dia que comer os olhos abrirão Seria como Deus. e será como Deus. Olha que perigo, meus irmãos. Ousadia, né? Ousadia. Olha a ousadia de Satanás. Uma sétima pergunta. Quando eles pecaram, né? Comeram o fruto lá, pecaram. Aí Deus veio com a ordem, né? Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Tem uma certeza ali. Vocês pecaram, agora vai ter consequência. Que está lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus colocou a inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quando Cristo, lá no jardim do Getsemane, quando ele estava orando em angústia, a Bíblia fala que ele estava suando sangue, água e sangue. Lá conta que nos evangelhos que ele pisou a cabeça da serpente, pisou a cabeça de Satanás, né? Mas aí Jesus Cristo, no Getsemane e lá na cruz, ele pisou completamente na cabeça de Satanás, meus irmãos. E hoje precisamos tomar uma decisão, aprender o que a Bíblia fala sobre a origem do pecado, tirar o que precisamos aprender para a nossa vida e acreditar que Jesus Cristo, meus irmãos, Ele restaurou e está restaurando cada dia que passa a nossa vida para compreender que a vida eterna nos aguarda quando Ele voltar. Pronto, depois que Satanás convenceu Eva lá de pecar, hoje em dia também ele nos convence, entendeu? De várias formas. Tem várias formas para a gente pecar hoje em dia. E a gente vai ver lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15 e Mateus 24 e 24. Então vamos fazer assim, querido irmão. Vou para Mateus, certo? Você vai para Mateus, eu vou para 1 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, né? 11 e 14. De que maneira Satanás nos engana hoje? Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, presta atenção, queridos, se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E Mateus 24 e 24 é o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Hoje em dia, né, a gente vê aquele pessoal que tem medo de fantasmas, essas coisas, né? Mas hoje a gente pode perceber, na verdade, na palavra de Deus, que isso é Satanás se disfarçando. Muitas pessoas dizem: eita, eu vi meu avô que morreu há tantos anos, meu pai apareceu para mim em forma de alma, mas não é verdade, beleza? É Satanás tentando confundir sua mente. Ele tem esse poder de se transformar em anjo de luz. Bom, vou fazer uma pergunta, faça aí. A 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Olha, essa pergunta é bastante, hein? Quem está em jogo? Quem é o principal? Ele está irado. Adversário, né? Adversário dele. Ele está irado. Que está preocupado.
Tá lá eu vou abrir lá em Apocalipse 12 e 17, diz o seguinte: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desce até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Como, velho? Ele tá irado contra aquele pessoal lá que guarda o mandamento de Deus, que segue Deus certinho, fielmente. Eu sei que hoje em dia a gente tem nossos pecados e tal, mas a gente tenta o máximo possível estar perto de Deus, na maior comunhão possível com Ele. Bom, para terminar, né, a 10ª pergunta. De tudo isso, como Satanás nos tenta todos os dias, aí você me pergunta, sim, ele faz tudo isso, é poderoso, mas como é que eu posso vencer ele? Tem alguma forma de vencê-lo todos os dias, para sempre estar melhorando um pouco? Tem lá dizendo em Efésios 6, E 18. do 10 ao 18. 18, né? E diz assim, ó, Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas de Satanás. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois verdes vencido tudo, permanece inabaláveis. Estais por firme, cingindo-vos com a verdade, vestido com a couraça da justiça. Calçai os pés como a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os danos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Olha, presta atenção, meus queridos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, quem é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. E o 18? E o 18, presta atenção, o 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, esse é um grande ensinamento bíblico. Como resistir a Satanás? Estudando a palavra de Deus todos os dias e orando todos os dias, a todo momento, não só por mim, meu querido, eu orando lá, Senhor, me salve, mas também eu orando pelo Bruno e por todos os meus queridos que eu conheço. Bom, daí você está revestido, beleza? Contra os inimigos daí da vida de todos os dias, que é Satanás. Vamos lembrar que a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo também, trata Jesus, trata o nosso Deus como o Senhor dos Exércitos. E quando Satanás pelejou contra Cristo lá no céu, a Bíblia fala que Miguel e seus anjos expulsou Satanás do céu. Entendeu? A Bíblia fala do arcanjo Miguel, que o arcanjo Miguel ele tomou a frente com os anjos para expulsar Satanás. Meus amigos e meus irmãos, a Bíblia trata de uma batalha que começou lá no céu. E essa batalha veio aqui para essa terra. Nós temos nosso momento de fortalecimento, quando a gente conhece a palavra de Deus, mas também nós somos tentados a desanimar,
a fraquejar nossa fé, porque falsos cristos, falsos profetas, falsos ministros, anjos de luz que vêm traz mensagens mentirosas para nossos lares, confundindo a verdade de Deus com mentiras. Para isso você tem que estar alicerçado na palavra de Deus, né? E precisamos, cada dia que passa, estar com a palavra de Deus em nossa vida. Não é só abrir ela na nossa casa, deixar aberta num salmo bonito, uma palavra bonita. Não é isso não, meus irmãos. Devemos ler a palavra de Deus, estudar verdadeiramente, e colocar ela no nosso coração, meus irmãos. E orando todo o tempo, beleza? E para terminar, ele fazer uma breve oração para a gente se despedir, beleza? E convido a todos a sentirem a vontade, curiosidade. Venham conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Oiteiro, próximo aqui acima da Colina do Oiteiro. Ou até uma próxima à sua casa, né? A próxima à sua casa. Sejam todos bem-vindos. É uma igreja de portas abertas para todos. Não importa a sua fé, a sua opção sexual, não importa aquilo que está se passando na sua vida. O importante é o seu coração. Portanto, nós queremos te abraçar, assim como a igreja me abraça hoje, ela quer abraçar você também, E o principal de todos, Jesus Cristo quer salvar você. Então vamos orar. Senhor Jesus, estudamos aqui a sua palavra. Essa palavra não é palavra de homem, porque homem mente, é fraco. Essa palavra é inspirada por Ti, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo habita sobre nós, habita na plenitude dessa casa. E esse irmão, essa irmã que está assistindo, possa se encher da Tua palavra e o que está passando na vida dele, a decisão que ele precisa tomar, que eu preciso tomar, que eu e o Bruno precisamos tomar, possamos decidir estar no exército do Senhor Jesus, possamos estar junto com Ele, porque o Senhor Jesus quer salvar essa vida, quer salvar essa família, quer salvar esse lar, ó Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Enche a vida dessa pessoa com o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Perdoa os nossos pecados. Nos conduza para a vida eterna, Pai amado, para uma vida digna, honrosa, diante dos Teus santos olhos, ó Deus. Enche o nosso coração de alegria, porque o Senhor está presente no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, principalmente ao estudo da Tua palavra e pela devoção da oração, dia por dia, possamos orar uns pelos outros, ó Pai amado. E assim, em força numa igreja, possamos estar preparados e cada dia que passa nos preparar para a Tua breve volta. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa vida, abençoe essa casa, abençoe esse trabalho do Bruno de pregar o Teu Evangelho através das redes sociais. Em nome de Jesus. Amém.